A mensagem é do livro Encontro Marcado, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Em torno da humildade. De quando em quando, reflitamos em nossa posição de instrumentos para que a vaidade não nos assalte. Obviamente, não queremos depreciar a nossa condição de instrumentalidade. Se necessitamos do concurso de um violino na execução de uma partitura, não podemos substituí-lo por outro agente musical. Há de ser um violino, e tanto quanto possível, dos melhores. Ninguém nega a importância do instrumento nessa ou naquela realização. No entanto, convém recordar o imperativo de humildade que nos cabe desenvolver diante do Senhor, que se serve de nós segundo as nossas capacidades da edificação do reino de Deus. Máquinas poderosas efetuam hoje o serviço de muitos homens. Todavia, na direção delas, estão operários especializados que, a seu turno, se encontram orientados por técnicos competentes. Pessoa alguma consegue, a rigor, realizar por si só obra estável e prestante. O progresso comum é comparável a edifício em cujo levantamento cada um de nós tem a parte de trabalho que lhe corresponde, e não se diga que, pelo fato de ser a nossa atividade muita vez suposta pequenina, venha por isso a ser menos importante. O picareteiro, suando na formação dos alicerces, assegura bases ao serviço do pedreiro no desdobramento da construção. Cada tarefeiro está investido de autoridade respeitável e diferente na função que lhe é atribuída, desde que lhe seja leal, mas não pode esquecer que constitui em si e por si tão somente uma peça na obra, toda vez que a obra seja examinada em sua feição total. Imaginemos uma flor que, superestimando a própria beleza, resolvesse desligar-se da fronde para produzir o fruto sozinha. Certamente seria o agrado para os olhos de alguém durante algumas horas, mas acabaria murchando decepcionada, porquanto, para alcançar finalidades do seu destino, deve ser fiel ao tronco que a sustenta. Cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem, sob a falsa ideia de que somos mais virtuosos que os outros, e sem invadir a seara de nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes.
Espírito Emmanuel. Então, assim, meus irmãos, embalado por essa mensagem do nosso querido Emmanuel, vamos unir os nossos pensamentos e vamos fazer a prece que marca, assim, o início da nossa reunião. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, queridos irmãos do plano espiritual desta casa, que já estão apostos para o trabalho da noite de hoje. Ampara, Senhor, a nossa irmã Amália, que estará responsável pelo estudo da noite de hoje. Ampare a nossa irmã Aline, que fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E pedimos, Senhor, para todos nós, que possamos buscar no estudo de hoje mais entendimento sobre a mediunidade. Essa ferramenta tão importante que o Senhor nos deixou para o nosso crescimento. Ajuda-nos, Senhor, a melhor entender essas mensagens que aqui nós estudamos. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos irmãos do plano espiritual superior, e sobretudo em nome de Deus, damos por iniciado o nosso estudo na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Queridos irmãos, estamos iniciando o ano, não iniciando no começo do livro dos médiuns, sim, dando continuidade àqueles que vieram estudando em 2018, nós estamos continuando o estudo do livro dos médiuns. Então hoje nós vamos estudar, eu escrevi aqui, nós vamos estudar o livro dos médiuns, o capítulo 29, dos itens 348 a 350, que fala sobre a rivalidade entre as sociedades espíritas, nós vamos ler somente o item 348 a pedido da nossa irmã Amália. Então, item 348. As reuniões que se ocupam exclusivamente nas comunicações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada qual a sua missão. Nem uns nem outros estariam possuídos do verdadeiro espírito do Espiritismo se não vissem com bons olhos, e o que atirasse pedras no outro provaria apenas por este fato a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por caminhos diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propagação da verdade. Seu antagonismo, que seria apenas um efeito do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderia prejudicar a causa que pretendem defender. Então aqui, meus irmãos, nós vamos ficar e pedimos aos nossos irmãos que em casa, depois da palestra da nossa irmã, que dê uma lida melhor. Que Deus abençoe a nossa irmã, o seu estudo, e vamos vibrar com ela. Muito boa noite, queridos companheiros, queridos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. É sempre muito bom estarmos juntos, para entendermos realmente desta doutrina tão abençoada
que conduz as nossas vidas, não é? E principalmente estarmos numa casa como a de Leon Denis, que é há 57 anos conduzida por uma espiritualidade muito atenta, né, muito apoiada em Kardec, em Jesus, para realmente atingir o objetivo da presença da doutrina espírita na humanidade. E é preciso que nós não deixemos de observar este ângulo, né, de uma casa organizada, de uma casa espírita que procura cumprir as determinações daquilo que Kardec preparou para ajudar nas instituições que trazem a responsabilidade de divulgar a doutrina do Cristo, que é a doutrina para a transformação da humanidade, como nós vamos ver no item aqui 350, né, do Livro dos Médiuns. Começando o nosso estudo, podemos dizer assim, sem medo de ser feliz, que assim como o Livro dos Espíritos é o manual de sobrevivência do homem na Terra, o Livro dos Médiuns é o manual de sobrevivência da mediunidade na Terra, da valorização desse mecanismo, dessa lei divina, dessa faculdade que o Espírito traz para trabalhar a sua própria evolução, o seu progresso espiritual, né? Tendo como meio, né, como instrumento que ela é, como a mensagem de Emmanuel bem claramente está mostrando para a gente, nesse instrumento que nós recebemos de Deus para unir as nossas duas partes, né? As nossas duas partes. Nós somos uma individualidade, né, espiritual, imortal, mas vivemos duas partes, né? Nós vivemos como espíritos imortais a vida de encarnado, mas não podemos fugir à nossa realidade de espíritos desencarnados ou emancipados da alma para perceber a sua realidade espiritual. E nós temos como condutor aqui encarnado o nosso querido Allan Kardec, esse espírito que faz parte da equipe do Espírito de Verdade e aceitou a tarefa de realizar esse trabalho determinado pelo Espírito da Verdade, de trazer à humanidade os ensinamentos de Jesus, né, dele mesmo, para que nós alavancássemos nosso crescimento espiritual. Então, Kardec, ele aceitou o convite de Jesus, a determinação de Jesus, de vir realizar o trabalho encarnado, que nós estamos encarnados, e é encarnado que a gente aprende as coisas, né? Como já aprendemos no Livro dos Espíritos. E ele, Kardec, com a sua lucidez espiritual, com o seu equilíbrio, né? com o seu conhecimento e entendimento, podemos dizer assim, do que fosse esse trabalho, o trabalho de Jesus, ele veio cumprir esse trabalho com todo o seu caráter, a sua fidelidade, né? com todos os detalhes necessários para que esse trabalho pudesse ser realizado na Terra. A presença dessa doutrina que veio instruir os homens para que os homens pudessem desenvolver, né, a própria imortalidade, a própria espiritualidade de si mesmo. E Kardec, no Livro dos Médiuns, né, esse manual de sobrevivência da mediunidade, ele vem esmiuçadamente nos instruir, nos ensinar como é esse mecanismo de
de comunicação com o mundo espiritual, com a nossa realidade espiritual, né? De uma forma muito aprofundada. Infelizmente, a nossa limitação, a nossa imperfeição, né, o nosso orgulho, como ele colocou aqui, até orgulho superexcitado, nos deixa cegos, né? Nos deixa assim, cegos, perdidos nesse entendimento. Por isso, Kardec, ele não esqueceu de nada. Na sua lucidez, eu até pensei durante o meu estudo, que assim como Jesus nos alertou sobre os falsos cristos e falsos profetas, Kardec também, com o livro dos médiuns, ele vem nos ensinar a estarmos alertas, atentos às influências desses, como Kardec chama aqui no texto lido, dos detratores, dos adversários, dos anticristos, daqueles, né, do homem ainda com a sua parte tão negativa e até má, que procura derrubar a força do bem, procura combater o bem. Isso está muito dentro de nós, né? Nós somos muito sombra e luz, não é? Apesar de termos sido criado luz, e temos que fazer brilhar a nossa luz, mas na nossa pequenez, na nossa imperfeição, nós ainda criamos muita sombra, deixamos que a sombra nos domine. E por isso, a grande necessidade que todos temos das revelações trazidas do plano espiritual, para que nós possamos aprender com a nossa capacidade de inteligência e até mesmo o grande nível já que nós desenvolvemos na capacidade da inteligência, do discernimento, né, do bem e do mal. E Kardec vem em O Livro dos Médiuns, desde o princípio, procurando paulatinamente nos levar ao entendimento das realidades do mundo espiritual, né, através dessas instruções tão maravilhosas que os espíritos vieram nos trazer. Sem a mediunidade, como nós teríamos a presença desses ensinamentos trazidos por essa equipe espiritual? E espíritos de um nível muito elevado, porque somente os espíritos altamente elevados, os espíritos realmente superiores, têm a lucidez, o entendimento, o conhecimento das leis, e somente eles poderiam trazer para nós a revelação da verdade, como Kardec está muito bem mostrando aqui para a gente também, né, trazendo para nós esta verdade. Que verdade? Aquela que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o espírito encarnado ou desencarnado, ele só cresce, aprende, se ele usar a sua própria inteligência. Né? Então, nós não crescemos com a inteligência do outro, nós crescemos com a nossa própria inteligência. E é isso que os espíritos procuram nos ajudar a compreender. Como a gente vai ver no item 350, já deixa eu pegar um gancho aqui, que ele diz assim: se o Espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir à transformação da humanidade, isto só poderá se dar pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente, pouco a pouco, se verificará pelo aperfeiçoamento do indivíduo. Então, é o esforço de cada um no aprendizado desta doutrina que foi trazida para a humanidade, é que a própria humanidade vai alcançar o objetivo do seu equilíbrio, do seu aperfeiçoamento, da sua felicidade. Então, é preciso que cada um de nós, indivíduo, num grupo, como agora
fazemos parte, né, que nós vamos somar para esse aprendizado. E quando nós vamos tomar conhecimento da doutrina, é exatamente para que nós possamos ter o alicerce que vai nos conduzir a esse equilíbrio. Né? Como nós temos assim, nós não temos um controle sobre nós não nos conhecemos como seres imortais que somos, e nem não temos controle sobre o nosso próprio pensamento. Nós divagamos muito, nós nos deixamos levar muito pelo achismo, pelo nosso próprio orgulho, né, pela nossa própria, como Emmanuel cita aqui, a questão da flor, né, que se a flor subestimando a própria beleza, nós somos assim, né? Nos subestimamos, nós achamos que sabemos muito, sabemos das coisas e deixamos de nos apoiar naquilo que realmente vai nos conduzir a uma elevação. E é exatamente a presença da doutrina espírita na nossa vida que nós precisamos entendê-la, estudá-la, compreendê-la, entendê-la e praticá-la. É assim que nós vamos alcançar esse aperfeiçoamento. E Kardec, na sua lucidez, ele, assim como eu citei, né, os falsos cristos, por que Jesus nos alertou sobre os falsos cristos? Porque ele sabia que na nossa imperfeição, na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa pequenez e até inferioridade, nós iríamos nos deixar enganar por muitas ideias errôneas, por muitos falsos idealistas, por muitas mentiras, por muitos enganos. Por isso ele nos alertou. Ele sabia. Da mesma forma, a gente pode dizer que Kardec também, altamente conhecedor do pensamento humano, ele sabia quanto seria difícil um diretor de uma casa espírita conduzir a casa espírita com a doutrina espírita pela divergência de pensamentos, né? Que é a grande realidade. Quando ele vem falar da rivalidade entre as sociedades, ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia muito bem, como o próprio Cristo sabia, que nós seríamos enganados pelos falsos profetas, né? Então Kardec, ele já lá nos primeiros capítulos, ele lembra disso, né? O quanto seria difícil a condução de um grupo, né? Como que os homens se desentenderiam pela conta da divergência de pensamento. Por isso, por exemplo, no item 349, ele vem lembrando a questão do divergir e o decidir. As divergências, como ele diz, essas últimas reflexões aplicam igualmente a todos os grupos que poderiam divergir sobre alguns pontos da doutrina. Então, a grande briga que existe, o grande mal, vou dizer para vocês, o grande mal, que eu gosto muito de falar português claro, sabe, até um perigo esse negócio, né? Porque a gente, quando lida com uma situação, né, que a gente vai observando quanto é uma realidade, né, o que se vive, nós fica assim meio que difícil a gente falar da situação. Porque essa questão da divergência, das contradições, né, elas são uma realidade na vida humana. Principalmente, e mais dolorosamente a gente pode dizer, que é em cima da própria doutrina espírita. Aonde Kardec está alertando a questão da rivalidade? Por que ele está tratando da rivalidade nas sociedades? As brigas dentro da casa espírita. Por conta da divergência dos pensamentos.
E que divergência é essa que Kardec veio nos alertar? A questão das... desde o princípio, Bezerra de Menezes trabalhou, no início do século passado, intensamente, para unir os espíritas num pensamento único da doutrina. Porque já naquela época havia uma grande briga entre os estudiosos da doutrina. Né? Entre os estudiosos da doutrina, os místicos e os científicos. Né? Isso é coisa dos homens. Né? Dos homens. Não que a doutrina imponha isso. A doutrina não impõe. Os homens, aí Kardec até também faz ele faz uma, aqui mesmo no Livro dos Médiuns, está no Evangelho, está no Céu e Inferno, todos os lugares. Quando ele fala, ele faz não é separação, a classificação dos espíritas, entre aspas, dos espíritas. Aqueles que se interessariam somente pelos fenômenos. Aqueles que veriam na doutrina uma bela doutrina moral, mas que não é para mim. Né? Quem sou eu? E o outro que veria na doutrina, né, a sua realidade, né, a sua beleza, a sua grandeza, né, a fonte, né, de ensinamento para o equilíbrio das pessoas. Então, é aqueles que estudam a doutrina, conhecem a doutrina, entendem a doutrina e colocam a doutrina na prática da vida. Quando Kardec vem falar dessa divergência, dessa rivalidade, ele vem mostrando que, na verdade, o que acontece nas casas espíritas, nas sociedades, que ele está tratando disso na sociedade espírita. Então, ele, como foi o primeiro fundador de centro espírita no mundo, ele tem todo o potencial, toda a autoridade de falar disso. E ele não falou simplesmente de uma forma superficial. Por isso a gente vê que até essa preocupação das divergências, das rivalidades, do quanto os homens iriam se desentender por isso, ele colocou aqui nesse capítulo 29, que é um capítulo todo onde Kardec ensina como fundar, como organizar, como conduzir uma casa espírita. Uma sociedade, uma casa, um centro, não importa como se chama, uma instituição, mas se diz espírita, tem que estar dentro dos padrões que a doutrina espírita traz. E é isso que Kardec procurou colocar nesse capítulo das reuniões das sociedades espíritas. Né? Como organizar. No capítulo 30 tem até um estatuto. Né? Tem um estatuto da preparação de uma casa espírita, de uma organização espírita. Né? Então, ele sabia de todas essas particularidades. Então, ele fala dos grupos pequenos, como fala dos grupos grandes. Ele fala de todas as particularidades que envolvem uma relação dos frequentadores, dos adeptos, dos trabalhadores, né, que estão se dizendo espírita. Que todos se dizem espírita. Né? Aí ele vem mostrando aqui, o grande engano dos homens, quando cria a rivalidade, exatamente é por quê? Porque cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha. Não é? Ou querem se ocupar só com o fenômeno, ou querem se ocupar só com o estudo. Não é? Mas veja bem, como foi que a espiritualidade se manifestou aos homens? Foi através dos fenômenos. O que foi que Kardec fez, em primeiro lugar, para poder trazer a filosofia dos espíritos
para a Terra. Tratou dos fenômenos. Começou nos fenômenos. Que fenômenos? Manifestação dos espíritos. Fenômenos espíritas. Toda vez que a gente ouvir falar de um fenômeno espírita, nós estamos falando de uma manifestação do mundo espiritual no mundo terreno. É a comunicação dos espíritos, a manifestação, essa é uma manifestação espírita. Então, a rivalidade existe por conta da briga dos homens. Por quê? Se interessaram mais por essa parte ou por aquela parte e começam a briga, o desentendimento, né? Como que só essa parte é importante, só essa parte é importante. No item 328, aqui desse mesmo capítulo, Kardec traz para a gente uma reflexão muitíssimo importante para esse nosso assunto. Ele diz assim: a instrução espírita, instruir os homens. A doutrina espírita está na humanidade para instruir os homens, conduzir os homens ao entendimento das leis divinas que regem a sua vida. Esse é o trabalho específico da espiritualidade superior para a humanidade. Então ele diz, aliás, deixa eu complementar. No capítulo 10 do Livro dos Médiuns, está lá, natureza das comunicações. Comunicações frívolas, comunicações grosseiras, comunicações até obscenas, de como os homens são, existem os espíritos. Né? E qualquer que seja o nível dos espíritos desencarnados, eles vão manifestar-se no mundo dos encarnados. Mas, o que a gente tem que ter como básico, como sustentador de nossas mentes para um objetivo de aprendizado? Os espíritos superiores. Lá na natureza das comunicações, está dizendo assim: os bons espíritos só se comunicam para instruir os homens. Nenhum espírito superior se comunica no mundo material para divertir os homens, para distrair os homens, para fazer vontade dos homens. Vem instruir os homens. Por isso, voltando lá no 350. Na 350, o Espiritismo está na humanidade para a sua transformação. E a gente só pode se transformar através do conhecimento e entendimento. Aí ele diz aqui, Kardec, a instrução espírita, as instruções espíritas não abrangem apenas o ensino moral, dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. Cabe a ela a teoria de todos os fenômenos. Ora, o Espiritismo, ele não é nem só filosofia e nem só ciência. Ele é todo, ele é um todo. Ciência, filosofia e religião. E na ciência está o estudo dos fatos, dos fenômenos, das manifestações. De que valeria acontecer as manifestações e a gente nunca saber como é que isso acontece? Porque quando não estudamos a doutrina espírita, nós só vemos a casca, a gente só vê o exterior. A gente não tem noção das minúcias, das particularidades da lei de atração, da lei de afinidade, que envolve a ligação de um espírito desencarnado com o encarnado, através da abençoada mediunidade. Nós não sabemos nada, meus irmãos, disso. Principalmente quando a gente não estuda a doutrina espírita, não estuda o Livro dos Médiuns. Né? Por isso, nós vivemos nessa briga de divergências, de rivalidade, de desentendimento entre nós, na própria sociedade. Né? Então, as opiniões de cada um, por isso, numa sociedade, não é o palpiteiro que tem que ser ouvido,
Não é o palpiteiro, porque palpiteiro tem em tudo que é lugar. Né? Então eu teria que perguntar para o palpiteiro, o que você conhece da doutrina? O que você tem como base sólida para você poder dar o seu palpite e dar a sua opinião? E infelizmente, meus irmãos, isso não acontece. Não acontece. Infelizmente, com essa briga de fenômeno, o que Kardec está dizendo aqui? Ambos estão certos e ambos precisam se unir. Por quê? Como ele diz, as reuniões que se ocupam exclusivamente das comunicações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas, têm cada qual a sua missão. Tanto é importante você conhecer o fenômeno, como é importante você conhecer a parte moral. Principalmente essa. Porque de nada valerá você ter ter uma mediunidade ostensiva, uma facilidade com o mecanismo da manifestação e não ter uma inteligência e uma moralidade de saber conduzir isso. Por isso tem que estar junto, tem que se unir. Então ele diz, tem cada um a sua missão. Nem uns nem outros estariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo. Espírito do espiritismo tem que abranger as duas coisas. Casa espírita não pode ficar somente no estudo. Ela precisa ter o trabalho da mediunidade. Pasmem, irmãos, eu conheço casa espírita que o dirigente disse assim, não, dona Amália, esse negócio de mediunidade aqui na casa espírita não tem. Dá muito trabalho. Esse negócio de trabalhar, ter desobsessão, essas coisas de mediunidade, não tem, porque isso dá muito trabalho. E um linguajar muito comum que nós encontramos é que o livro dos médiuns é muito técnico e muito difícil. Não se estuda livro dos médiuns, meus irmãos. Sem medo de ser feliz. Nós não estamos criticando, nós estamos mostrando para vocês uma realidade do que Kardec está colocando aqui, já em 1860, né, mais ou menos, né, que ele colocou, já prevendo essas situações que iriam acontecer. E realmente acontecem. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas têm preguiça mental, não gostam de estudar. Leem os livros, mas não estudam os livros. É muito diferente. Então, ele está claramente mostrando para a gente, no item 349, quando ele diz, essas divergências, na maioria das vezes, só dizem respeito aos acessórios. Briguinha por causa de fenômeno e por causa, sabe, de um condenar o outro, um cobrar do outro, né? Porque isso, porque aquilo, ou a minha mediunidade é melhor do que a sua. Não existe isso nas leis divinas. Então, se nós realmente estudarmos a doutrina nas suas minúcias e particularidades, e trazer para o nosso entendimento, né, para vencer, né, trabalhar com humildade, né, como diz aqui Emmanuel para nós vamos crescer muito como espíritos. Temos nos impedido de crescer por conta dessas divergências dentro da casa espírita. Pensa que aqui não tem? Tem, com todo o estudo que a gente tem na casa. Né? Por quê? Porque nós, os homens, somos como a flor da mensagem de Emmanuel. Nós nos superestimamos e achamos que somos o maioral. Né? Então, é por isso nós precisamos da presença da doutrina no seu todo na nossa vida. Tanto precisamos estudar, quanto precisamos trabalhar no bem através da mediunidade. E trabalhar no bem através da mediunidade não é somente nas manifestações ostensivas, que é outra particularidade grandiosa, belíssima, riquíssima,
que Kardec vem esmiuçando para nós, né, até quando ele faz essa bela e grande classificação do tipo de mediunidade, do tipo de médium, de manifestação dos espíritos, todas essas particularidades, Kardec vem trazendo para nós no livro dos médiuns, para que realmente ele seja um manual de instrução da mediunidade, para que nós saibamos realmente o que é ser médium. O que é ser médium? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso papel? Qual o objetivo que temos que alcançar? O objetivo que temos que alcançar é o nosso progresso. Mas eu estou progredindo quando eu estou brigando, quando eu estou decidindo, quando eu estou divergindo? Né? Até a questão da divergência de opinião é muito normal. É muito normal. Agora, da divergência, você partir para a dissidência, aí é que o bicho pega. Né? Então, Kardec ele vai dizendo aqui para a gente, compreende-se que a inveja entre pessoas que fazem concorrência entre si podem ocasionar reciprocamente um prejuízo material, mas quando não há ocupação, a inveja só pode ser uma mesquinha rivalidade do amor próprio, realidade do amor próprio. Como, em definitivo, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se encontram imbuídas de um verdadeiro desejo de propagar a verdade, esse tem que ser o papel da casa espírita. Propagar a verdade, propagar a doutrina de Jesus, porque a doutrina de Jesus é a única que irá realmente transformar a humanidade. E por falar nisso, nós temos aqui na dissertação 6, uma palavra de um espírito que assina São Benedito, que ele diz assim: vossa doutrina é bela e santa. O primeiro marco está plantado, e solidamente plantado. O trabalho de Kardec, meus irmãos. Solidamente plantado, solidamente construída, né, trazida para a humanidade, esta doutrina, nos livros, para que os homens não se percam, e assim mesmo os homens se perdem, né, por conta de si mesmo, não por conta da doutrina. E diz ele aqui, o Espírito, agora só tendes que caminhar, a estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos tiver feito, mais lhe será contado. Mas para isso, não se deve abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado. Porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos aqueles que conduzirdes serão outras tantas ovelhas que retornaram ao aprisco. Pobres ovelhas meio transviadas. Então a presença da doutrina espírita é para atender aquela passagem de Jesus: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Por isso ela é única. Ela é única, a doutrina espírita. É a única que vem falar do mundo espiritual para nós de uma forma abrangente, de uma forma profunda, de uma forma que realmente nos levará ao verdadeiro autoconhecimento. Porque quando nós nos deixamos, né, levar por essas divergências que se tornam dissidência, que em vez de propagar a verdade, em vez de propagar a doutrina, cujo objetivo unicamente moral devem ver com prazer a multiplicação das reuniões, e se houver concorrência entre elas, essa deve ser a que será a maior soma de bem. Então, 2 pontos tem aqui nesse pequeno trecho que eu li.
2 pontos. Quando ele diz aqui, multiplicar as reuniões. Isso tanto consta dentro de uma própria casa espírita, como também abrir outras casas espíritas. Aí eu me lembro aqui do nosso querido Deolindo Amorim, na obra O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Ele diz assim, é muito louvável que se abram muitas casas espíritas para divulgar os ensinamentos de Jesus. É louvável, é necessário que se abram muitas casas espíritas. Mas, infelizmente, o que tem acontecido, os grupos que têm aberto vão por conta de dissensões. E as dissensões que levam o homem a se afastar de um grupo para abrir outro grupo, diz ele muito claramente, infelizmente, não abrem outro grupo para realmente conduzir a doutrina, mas para mostrar para o outro que sabe mais. Esse não tem valor. Não é esse o objetivo de se abrir muitas casas espíritas para divulgar a doutrina. E olha, meus amigos, dá um trabalho para a espiritualidade que vocês não têm ideia. Porque até do mal elas tiram o bem. Então elas vão tentar envolver aquela criatura, né, que por conta de uma briga, de uma dissensão, abandona um grupo e vai abrir outro grupo, né, para ela minimamente fazer alguma coisa, a espiritualidade vai apoiá-la, né, para que ela possa não se perder totalmente no caminho. Mas não é o objetivo primeiro. Quando nós temos, porque uma casa espírita, quando ela é aberta dentro do contexto, né, de um trabalho da espiritualidade, esta casa, esse grupo, já existe no plano espiritual. Né? É igual casamento. Casamento organizado no plano espiritual, que vai se realizar na Terra. E uniões que acontecem por fortuitas, uniões fortuitas. Uniões que formam um grupo, um casamento, por conta da cabeça de encarnado, não com a ligação no plano espiritual. Casa espírita também é assim. Existem os grupos que trazem uma seriedade, às vezes começando dentro de um grupo, um culto no lar, um grande número de casas espíritas começaram assim, né, com um pequeno grupo, formando um alicerce para construir uma casa, futura essa casa mesmo, começou assim, né? Então a espiritualidade vai trabalhando. Mas não é o objetivo da espiritualidade as casas serem abertas por briga, por dissensões, por desentendimento das criaturas. Por isso que Kardec vem trazendo aqui para a gente, e ele ainda diz assim, as que pretendessem estar com a verdade com exclusão das outras, deveriam prová-lo, tomando por divisa amor e caridade. Né? Gente, ó, vocês me desculpem eu falar assim, mas que a gente lida muito com essas coisas. A gente visita mais de 100 casas espíritas por ano. E a gente lida muito com isso. Não é que a gente vai lá tomar conta da vida dos outros, não. Mas é observação. Você vê acontecer as coisas. Né? Então, assim, infelizmente, né, ficam remoendo aquela situação. Então já divergiu, já separou, já decidiu, né? E o grupo não consegue ir para frente, porque continua fazendo as coisas para mostrar para o outro que sabe mais. É uma realidade. O que Deolindo Amorim falou é uma realidade. Né? Infelizmente. E ele, porque teria que provar, através do amor e da caridade,
da bandeira do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Né? Então, essa é a moral que a criatura tem que colocar, né, em prática. Daí ele diz: quererão prevalecer-se pela superioridade dos espíritos que as assistem, que o provem pela superioridade do ensino que recebem e pela aplicação que deles façam em si mesma. Aí está um critério infalível para distinguir as que estejam no melhor caminho. Então, é igual aquela questão 842 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos assim: dentre todas as religiões, todas querem estar com a verdade. Ó, esse mesmo ranço que vai produzir, acontecer na casa espírita, já vem na nossa história de espírito desde outras religiões. Não sabermos ser fiéis aos ensinamentos das leis divinas. Não sabemos. Nós agimos como donos da lei, e não como adeptos, como discípulos, como continuadores desse trabalho, como deveríamos fazer. Então, ele é muito claro dizendo para a gente, né? Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam, às vezes, impor sistemas estranhos e impraticáveis, graças aos nomes venerados com que se adornam. O bom senso logo faz justiça a essas utopias, mas enquanto isso não acontece, elas podem semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Ou seja, quando uma casa espírita não tem uma organização e uma disciplina como diz o Dr. Erma para a gente assim, quando você chega numa casa espírita, você tem que saber que você já encontra a coisa organizada. Não é você que está organizando. Então, o seu palpite, a sua opinião, não pode sobrepor-se àquela organização. Porque nós somos assim, meus irmãos. Infelizmente, eu posso dizer para vocês, por experiência do nosso trabalho, casas espíritas que afundaram. Por quê? Nessa ânsia, né, de ter médiums, principalmente ostensivos, em suas casas, né, os dirigentes, por não terem essa base de Kardec, acolhem essas criaturas e permitem que elas deem os seus palpites, as suas opiniões, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Fulano chega lá, é um estudioso de rei lá fora. Aí vai no centro espírita, chega lá. Quer botar a cromoterapia no centro espírita. Quem tem que se impor? É o dirigente, ele tem que ter, por isso tem que ter a organização. A quem segues? Né? Aí a misturança. Mistura-se catolicismo, protestantismo, né? Tudo isso no espiritismo. Ladainha, dentro do centro. Desculpe, gente, se tem algum de vocês que frequenta uma casa que acontece isso, me desculpa. Né? A gente não está falando aqui no sentido de criticar as casas. Eu estou mostrando para vocês que Kardec ensinou para nós tudo isso. Para que as casas espíritas possam atingir os objetivos. Qual o objetivo? Está aqui, Obreiros do Senhor, capítulo 20 do Evangelho, no item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, que está aqui no item 350. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo,
senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem superado. De todos que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Portanto, o Senhor lhes dirá: vinde a mim, todos vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Os homens atrapalham, os homens que têm esses comportamentos, atrapalham o trabalho da espiritualidade. Acreditem, meus irmãos. Eles poderiam, a espiritualidade superior, fazer muito mais pela humanidade. Né? Mas, como ele diz aqui, os presunçosos. Volta aqui na flor, subestimando-se, né? Se colocando como melhor do que os outros. Utilizando a sua capacidade fenomênica para iludir. Nenhum de nós, médiums, nenhum de nós temos que usar a nossa faculdade para enganar, para iludir ou para se sobrepor a ninguém. Por isso precisamos de uma diretriz. Por isso precisamos de uma organização. Por isso precisamos, principalmente na parte moderna, aprendermos o amor e a caridade entre nós mesmos. Temos casas espíritas, desculpem meus irmãos, não estou falando mal das casas espíritas, estou mostrando para vocês que o que Kardec está falando aqui, há mais de 100 anos atrás, ainda acontece. Acontece muito mais do que vocês podem imaginar. Casas espíritas que não conseguem se organizar, se entender os grupos. Escrevem para o plano espiritual, pedindo ajuda. E os espíritos: filhos, enquanto vocês não se entenderem, não poderão receber revelações. Não se entendem. Não se entendem. Casa espírita, que porque os médiuns não se gostam, abre outro dia de trabalho, porque naquele dia o médium não trabalha, trabalhar com fulano não trabalha. Então, para agradar o fulano, abre outro dia de trabalho. Pasmem, mas é real. É real. Então, eu como sou chamada para falar para trabalhadores. É um perigo. É um perigo. Sou chamada para falar para trabalhadores. Então, eu falo português claro. Olha, se a casa é única, o patrono de vocês, cada um tem um patrono? Ou é um patrono só na casa? Se é um patrono só, temos que obedecer o patrono. Quem é o patrono? Bezerra de Menezes. O que você conhece de Bezerra de Menezes? Nada. Ninguém conhece nada. Então, por aí a gente vai vendo como que as pessoas, né, não conseguem conduzir as suas casas, né? E também não conseguem conduzir os próprios adeptos. Porque a cabeça do adepto vai estar dentro daquilo que ele está vendo acontecer. Por isso a disciplina, o estudo, a condução tem que estar acima, né, de qualquer opinião pessoal. Né? Ainda diz aqui para a gente, já está acabando, a razão diz que o sistema que maior acolhimento encontra nas massas deve ser o que está mais perto da verdade do que o que é repelido pela maioria, e vê suas fileiras diminuírem. Tende também como certo que os espíritos que se negam a discutir seus ensinos que reconhecem
à fraqueza desses. Então, um bom espírito, ele não vai perder o tempo dele com médiuns que vivem brigando, que vivem se desentendendo. Como aqui mesmo a gente ouviu uma vez, o doutor Erma disse, se vocês não derem a atenção que tem que dar, nós vamos nos afastar de vocês. A responsabilidade, que é o que mais a doutrina espírita nos chama a atenção. Por isso, para encerrar, vamos nos lembrar aqui do item 350, quando a gente já leu a primeira parte, que é pelo aperfeiçoamento do indivíduo, que vai acontecer o aperfeiçoamento das massas. Aí é a responsabilidade nossa de frequentador da casa. A gente não tem que achar que a gente vai chegar na casa e os espíritos vão resolver nossos problemas. Eles querem que nós resolvamos os nossos problemas. E as primeiras e grandes orientações que nós já temos e que eles nos conduzem a buscar é o estudo. Sem conhecimento, eu não terei entendimento das coisas. Então eu preciso estudar, eu preciso conhecer todas essas nuances, todas essas particularidades, para chegar ao meu problema, à minha dificuldade. Porque a própria doutrina faz o trabalho do autoconhecimento. Por isso ainda diz Kardec aqui para nós, de que serve, de que adianta crer na existência dos espíritos, se essa crença não o torna melhor, não o torna mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade. É o primeiro papel da doutrina na nossa vida, educação moral, equilíbrio nas nossas mentes, conduzir os nossos pensamentos de uma forma direcionada e equilibrada. Se a casa espírita que você vai não te propõe isso, não te exige isso, entre aspas, exigência, sai fora. Você busca uma casa que te ajude a organizar-se. E não que prometa que os espíritos vão resolver seus problemas. Não é esse o objetivo. Por isso, o que Kardec encerra aqui? Essa é a estrada pela qual temos nos esforçado para fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que hasteamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual estamos felizes de já ver tantos homens se unirem em todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma prova, de uma nova era. Convidamos todas as sociedades espíritas a cooperar nesta grande obra, que de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos e prenderão o mal em malhas inextricáveis. Ou seja, se o bem se une, se os homens se fortalecem na força do bem que a doutrina espírita nos ensina, nós acabamos com o mal, eliminamos o mal. E é esse o objetivo que nós precisamos ter em nossa vida, meus irmãos. Agora, é Kardec à frente. Estudem Kardec, busquem entender o alicerce da doutrina, para que não mais falsos cristos e falsos profetas enganem o seu caminho. Muita paz. Aí tivemos, irmãos, bastante informações, né, para nós, que a nossa irmã Amália assim trouxe, né, com relação à nossa vivência na casa espírita. Que essas informações seja, sim, motivo de reflexão para todos nós. Vamos então agora, meus irmãos, vamos passar a segunda parte da nossa reunião, onde se dará o momento do passe.
Nós vamos ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e durante o passe será comentado pela nossa irmã Aline. Vamos então ao texto. O texto, como nós falamos, é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o tema, o Cristo Consolador. O item 8, diz assim o item 8: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos e imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimento, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. Essa mensagem foi dada em Havre, Paris, Havre, França, em 1863, pelo Espírito de Verdade. Então agora, meus irmãos, vamos pedir a nossa irmã que vai orientar os médiuns para o nosso passe. Queremos dizer que o trabalho de passe fica encarregado somente os nossos médiuns que estão preparados, foram preparados através de cursos para esse fim. Quem tiver mediunidade, por favor, concentre-se ligando em Deus, ou se necessário até desconcentre-se, se for o caso, mas não não é assim essa pessoa dá a manifestação. Vamos aproveitar esse momento, vamos ligar com Deus, fazendo a nossa oração, buscando nos ligar com os guias que os nossos olhos físicos não veem, meus irmãos, mas tenhamos certeza, aqui estão eles apostos para esse trabalho. Vamos então agora, vamos unir os nossos pensamentos e vamos fazer a nossa prece dizendo assim:
Senhor Jesus, é chegado a hora, Senhor, do nosso pedido. Cada um tem um pedido a fazer a Ti, das suas dificuldades, das suas necessidades. Pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos proteja, que nos ajude, Senhor, a vencer as dificuldades que ora nos atinge, nos dando forças, nos dando determinação, Senhor, fé e confiança, para que possamos assim melhor sobressair, melhor vencer as nossas dificuldades. Agradecido, Senhor, em seu nome, Mestre, em nome dos irmãos amigos do plano espiritual e, sobretudo, em nome de Deus, damos por iniciado o nosso momento do passe. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, que os nossos corações possam acolher o bem que nos é direcionado neste momento. Queridos irmãos, a bondade e o amor de Deus se espalha sobre toda a terra. Não há uma só dor, uma dificuldade que não seja vista, mas que também não seja necessária ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado. Que ao invés de nos revoltarmos contra Deus ou contra a providência, possamos compreender que essas dificuldades são para o nosso bem e são o nosso quinhão aqui na terra. Devotamento e abnegação, eis do que devemos nos compenetrar. O devotamento ao bem fará vibrar em nós, em torno de nós, energias elevadas, atrairá para junto de nós a companhia de bons espíritos que também se interessam pelo bem da humanidade. Isso fará com que nossas dificuldades sejam diminuídas, fará com que estejamos abertos também ao socorro dessa espiritualidade que se coloca ao nosso lado, pois se enxugamos uma lágrima, também somos vistos em nossas dores, em nossos sentimentos. A abnegação, a saída deste círculo do egoísmo, do pensamento apenas em si mesmo, do pensamento em benefício de todos, nos favorece, também atraindo a simpatia dos bons espíritos, mas fazendo com que percebamos que fazemos parte de um conjunto, de uma humanidade, que o bem do meu irmão, a felicidade do meu irmão é a minha também. Isso dá um alívio às nossas dores, nos reconforta, nos revigora e nos sustenta, para que cada vez mais possamos amar, caminhar, transformar a dor em auxílio. As nossas dificuldades não mais nos impedem de ir ao encontro do nosso irmão que também sofre, que também necessita. E então perceberemos brotar em nossos corações uma alegria, uma satisfação pelo dever cumprido, pelo auxílio prestado com desinteresse. E as questões materiais, as nossas dificuldades do dia a dia, necessárias à nossa evolução, começam a ter um peso menor. E assim,
não mais somos atingidos por tantas questões pequenas do dia a dia. Passamos a ser mais ágeis, vislumbrando uma alegria que é solidária e é fraterna. Então, queridos companheiros, devotamento e abnegação, a sabedoria da qual a humanidade um dia irá se compenetrar e praticar com a alegria e com a satisfação de ser útil, de seguir ao mandamento que esse Espírito de verdade veio nos trazer. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Compreenderemos então que a nossa felicidade está muito mais próxima de nós do que podíamos imaginar. É um sorriso, uma prece contínua, um pensamento no bem. Pensar já é uma prece. Agir é o amor em movimento. Que assim possamos nos conduzir durante toda a nossa trajetória de espíritos imortais, praticando assim o amor que o Cristo nos ensinou. Muita paz a todos os corações. Queridos irmãos, vamos novamente unir os nossos pensamentos e dirigir o nosso pensamento em prece, marcando assim o término de nossa reunião, dizendo assim: Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, queridos irmãos que aqui estão conosco, que nos ampararam, que nos conduziram nesta reunião. É um momento de agradecer pela oportunidade do estudo, pelo amparo, Senhor, no momento do passe. Muitas coisas fogem à nossa pequena visão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar nesta casa. Obrigado, Senhor. E assim, em seu nome, Mestre, em nome dos irmãos amigos do plano espiritual e, sobretudo, em nome de Deus, damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor.